olhando para a minha vida, eu percebi o porquê que eu não sei o breve retorno de Jesus, o porquê que eu não tenho intimidade com o autor da teoria, porque muitas são as coisas, a inquietação que Jó diz, muitas são elas que são lançadas sobre minha vida, e uma delas é ter e que sobreviver num planeta Terra que vivemos hoje. O que mais precisamos para viver hoje na Terra que as pessoas buscam para todo lado? Me ajudem aí. Dinheiro. Mas aí, Edivaldo, todo mundo precisa de dinheiro para viver? Sim. Eu pergunto para você, olhando para o passado, os heróis da fé, eles precisavam de dinheiro para viver? Precisava também. Olhando para lá atrás, do pessoal do período da irmã White ali, eles precisavam de dinheiro para vencer? Precisavam. E por que nós usamos a desculpa de hoje? Sabe o que o inimigo de Deus está fazendo em nossas mentes, queridos? Nós, adventistas do sétimo dia. Nós não estamos falando das outras pessoas que não conhecem a mensagem que conhecemos. Nós temos que estar um passo além deles. Não por ser melhor do que eles, mas porque a mensagem revelada para mim e para você, adventista do sétimo dia, nós temos que estar um passo além deles. Se eles estão preocupados, nós devemos ter a solução para a preocupação deles. Verdade ou mentira? Se eles têm problema de saúde, nós temos que ter o diagnóstico, nós temos que ter o medicamento exato para apresentar para eles, porque nós conhecemos, nós estamos além. A mensagem revelada para nós foi revelada de uma maneira especial. Hoje nós temos o porquê não viver doente, nós temos o porquê hoje saber a breve volta de Jesus. Porque nós temos o que eles não têm. Nós temos o Espírito de profecia. Nós temos a palavra de Deus, mas nós não temos tempo para poder pesquisar e estudá-la. Quando eu saio da minha casa, que vou lá para Olambra, para poder trabalhar, para poder ter e ganhar dinheiro, é porque algumas coisas têm em minha vida. E lá consome todo o meu tempo. Já chegou vez de eu sair da minha casa 3 horas da manhã, seguinte de uma noite virada, trabalhando. Mas para que tudo isso, Edivaldo? Em busca e em nome de um sonho. Eu tenho que ter o meu carro, e isso é uma das mentiras que o inimigo prega em nossa mente. Todo mundo tem que ter um carro? Sim, é importantíssimo. Mas nós corremos para poder adquirir isso. Nós temos que ter uma casa, nós corremos para ter uma casa. Aí depois que construímos tudo isso, vem em nossa mente, eu tenho um par de tênis, eu preciso de um segundo, aí tenho que trabalhar mais. Esse meu trabalho, ele me dá uma renda de X valor. Eu tenho que fazer uma faculdade a mais para poder ganhar mais dinheiro. Para eu ter mais dinheiro, para poder comprar mais coisas. E eu tendo mais coisas, a minha mente vai ficar embotada com mais coisas. E assim nós vamos acumulando e acumulando. E o inimigo de Deus transforma homens e mulheres de Deus em acumuladores de coisas. Que talvez por muitas vezes nós nem precisamos. Você já olhou no seu guarda-roupa algumas vezes e olhou assim, com que roupa eu vou à igreja hoje? Já aconteceu isso com você? Esse é o tempo que o inimigo de Deus está fazendo com você. Se eu saio da minha casa, queridos, 3 horas da manhã, para poder atravessar o centro da cidade, para ir trabalhar, e quando eu saio do meu trabalho, pode ser 5 horas ou 6 horas da tarde, até chegar em minha casa, já se consumiu também bastante tempo. E por muitas vezes eu saio do trabalho, alguns vão para a faculdade, que não há erro nenhum em fazer faculdade, não há erro nenhum em estudar, mas quando eu saio do meu trabalho às 5 e vou para a faculdade, certamente eu vou chegar na minha casa quase já para virar o dia, 11h30 da noite, meia-noite, talvez horas assim. A pergunta para mim, a pergunta que me fez, e a pergunta que eu faço para você, quando você chega na tua casa 11h30 da noite, toma banho, come alguma coisa, você tem tempo para a sua família para poder conversar? Perguntas. Você tem tempo de parar e fazer um culto? Você tem tempo de estudar a Bíblia e o Espírito de profecia? Você tem tempo de bater na casa do seu vizinho e saber se ele está precisando de alguma coisa? Não, é não e não. Eu e você não temos tempo para nada mais a não ser trabalhar para ter coisas, trabalhar para ter coisas. Viemos para a igreja, talvez às vezes na quarta-feira, e quando chegamos aqui, a mente cansada e só pedimos e pedimos para Deus. Alguém fala, no domingo o pastor vai na igreja. Nós vamos vir na igreja no domingo porque recebemos um apelo e para fazer números. E às vezes quando chegamos no sábado, poucos que vêm, chega aqui cansado porque a semana foi terrível, porque trabalhamos demais. Verdade ou mentira, queridos?
O inimigo de Deus está pregando para nós que precisamos de coisas. E quando eu comecei a ler algumas coisas lá do passado dos heróis da fé, eles também tinham sonhos. Imagine Pedro, João, todos eles, aqueles homens, eles tinham sonhos. Irmão White tinha sonhos, os seus filhos tinham sonhos, todos aqueles da sua época tinham sonhos. Mas o que eles fizeram em nome de Jesus? Abriram mão dos seus sonhos. Eu tenho um grande sonho de parar todo o meu trabalho e ser um missionário de Deus. Mas às vezes quando eu penso isso, eu penso assim: e o que minha família vai comer? Como eu vou terminar de pagar o meu carro? Como é que eu vou sobreviver? Vêm as mentiras do inimigo em minha mente, colocando dúvida. Outro dia eu estava na cidade de Cosmópolis, sentado dentro do carro, depois do dia de serviço, sentado ali comendo alguma coisa que logo em seguida eu ia encontrar com meu irmão para ir para a academia. De repente uma jovem veio correndo, bate no vidro do meu carro e falou: posso orar pelo senhor? Eu falei: sim, pode. Mas antes eu quero saber quem é você. Ela falou: meu nome é Noemi. Eu falei: sim, mas de onde você vem? Quem é você? Ela falou: eu sou missionária. Eu falei: você é missionária de onde? Ela falou: eu venho do Paraguai e eu estou no Brasil para poder falar do amor de Jesus. Aí eu abri o vídeo e nós começamos a conversar. Eu falei: antes de você orar, eu quero conversar um pouco com você. Ela falou: eu sou comportor evangelista. Eu falei: se você é comportor evangelista, você é da minha igreja? Ela falou: não, eu não sou adventista do sétimo dia. Eu falei: mas como é que você conhece os comportores? E ela foi falando. Mas o ponto-chave da conversa foi o seguinte. Ela falou: eu tinha um sonho. Terminei meus estudos com 16 anos de idade. Recebi uma bolsa de 80% do governo para fazer faculdade de medicina. Meu maior sonho era ser médica. E ela falando que era. E eu fiquei intrigado com aquilo. E ela falou: meus pais não são maus de vida. Ele poderia pagar os outros 20%, tranquilo. Só que eu falei para o meu pai e falei para o meu pastor: antes de eu entrar para a faculdade, eu quero viver uns 6 meses para Jesus, pregando o evangelho por aí. E aí decidi, um grupo de pessoas estava vindo para o Brasil, eu vim também. E ela falou: eu cheguei no Brasil e comecei a falar do amor de Jesus. Falando de Jesus e falando de Jesus. O tempo foi passando, aquele sonho de ser médica foi sumindo do meu coração. E o desejo de ser missionária foi aumentando cada vez mais. E eu falei: tem quanto tempo você está no Brasil? Tem 3 anos, desde quando eu vim e não voltei mais. Eu vou de uma cidade para outra, falando do amor de Jesus. Eu falei: como é que você banca essas viagens? Ela: Deus provê todas as coisas. Eu oro com as pessoas, eu falo do amor de Jesus e as pessoas, elas contribuem através desse livro que eu entrego para elas. Mas se a pessoa não tem dinheiro, ela eu entrego da mesma forma. O próximo Deus vai me abençoando. Eu falei: você crê que Jesus vai voltar? Ela falou: creio. Eu falei: quando? Ela: eu acredito que não vai durar 10 anos. Era o mesmo pensamento que eu tinha e tenho. Que Jesus não demora 10 anos para voltar. Talvez antes. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê, queridos? Mateus diz que assim como foi nos dias de Noé, será também nosso tempo. As pessoas fazem o que hoje? Casam e dão-se em casamento. Trabalham para conquistar coisas. Vivem da maneira que querem viver. As leis que são impostas hoje é para que você viva da maneira que você quer viver. O seu corpo é a sua regra. Faz o que você quiser. Não se importa os outros, o que importa é a sua felicidade. Verdade ou mentira isso que o mundo apresenta? Você vê hoje o povo de Deus se misturando com coisas mundanas e não falando do amor de Jesus. Não vivendo hoje para o que foi chamado. Eu e você fomos chamados para ser semeador da palavra de Deus.